Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, e hoje entramos no livro 6, Um Monge Russo. E tá legal pra caramba. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão. Tá muito legal. E sabe o que é mais interessante? Aquelas pessoas que falam, eu não consigo ler mais de um livro no ano, que não sei o quê. Aqui, ó, Karamazov, já estamos no 6º livro. Pense assim, entendeu? É igual aqueles que falam que lê a Bíblia no ano e leu 66 livros, é isso? Isso mesmo. Ué, não é isso. Brincadeiras à parte, realmente, agora a história nos pegou de jeito, né? E tá sendo muito legal mesmo. Eu achei hoje que a leitura ia ser maçante, mas não foi. Foi bem interessante. Não, foi muito gostosa. E ele fugiu totalmente daquele núcleo, né? Onde tava o Alyosha correndo para um lado, correndo para o outro. Finalmente volta pro mosteiro lá, o mestre Zósimo, a gente lembra, ele tá moribundo, né? Nos últimos momentos dele, ele já tinha prometido que ele ia ainda ter uma última conversa com o Alyosha, mas na verdade ele tem uma última conversa, que eu não sei se é a última ainda, porque ele ainda não morreu na leitura de hoje. Ele tem uma conversa com algumas pessoas que ele diz que são as pessoas mais próximas a ele, né? Sim, sim. Inclusive, tem uma parte aqui do livro em que ele fala, né, que ele pode morrer no dia de hoje, né, da narrativa, como daqui a 20 anos, né? Então... Já pensou? Já pensou? Mas eu gostei bastante. A gente leu 3 capítulos aqui desse livro 6 e ele vai focar praticamente só no Zósimo, vai contar um pouco sobre a infância dele e vai desmistificar essa personagem aqui toda mistificada. Esse é interessante. Para quem conhece e gosta desse tipo de biografia, né? A própria Madre Teresa de Calcutá, antes de se tornar uma celibatária, ela foi casada, teve filhos, né? E no final, não vou dizer no final da vida, mas depois de uma idade, é que ela realmente abraçou, né, a religião da forma como foi. E foi legal saber que o Zósimo, que é um dos mestres, ou nesse caso, o mestre supremo do mosteiro, ele teve uma vida muito anterior dessa, né? E assim, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente olha uma pessoa e fala, não, essa pessoa, ela sempre foi assim, e ok. E essa pessoa tem um passado, tem toda uma história que levou até o ponto onde ela está ali, né, naquele momento. Enfim, divagações. Isso aí me fez lembrar o Confissões de Agostinho, que a gente mandou no Clube Ictus também. A gente gravou com ele lá no Literário, inclusive. Se você não ouviu lá no irmãos.com, procura pelo podcast Literário, tem o Confissões. E é exatamente isso que você falou da Madre Teresa aí. Ele, Agostinho, pra quem não, assim, só ouve, o Santo Agostinho, imagina um cara que já nasceu meio Cristo, assim, né? E não, ele teve problemas com sexualidade, nossa, um monte de coisa. Ele foi uma pessoa normal, né? Depois que a gente lê Confissões, a gente descobre que ele foi uma pessoa normal que justamente depois de um tempo ele vai começando a se aproximar aí de Deus. Tanto que, se não me engano, a mãe dele ora pela salvação dele quando ainda ele é adolescente ou jovem, lembra? E aí depois, quando ela vai morrer, ela fala, pelo menos eu vi você se encontrar com Deus e tal. Nossa, muito legal. Sim. Então, e aqui a história do mestre Zósimo, ela traz bem esse início, né? É ele narrando o próprio mestre, e a gente tá, na verdade, lendo algumas anotações que o Alyosha fez, né? Na verdade, isso vai ser a partir do capítulo 2, né? No primeiro é meio que a construção do cenário, as pessoas se aproximando. A gente vê que tem aquele noviço, o Porfírio. É o Porfírio, né? Que é muito próximo do mestre e ele, de uma certa forma, tinha um certo ciúme, porque o mestre parecia, às vezes, gostar mais do Alyosha do que dele. E o mestre até explica pra ele, né? Fala, não é isso, é porque ele me lembra muito o meu irmão. Eu achei interessante exatamente essa construção. A gente também descobre que o mestre, ele tem 4 grandes amigos, né, dentro do mosteiro, né? Que é o padre Paísio, o padre Iosif. Um tal de Mikhail, que não tinha aparecido até agora, mas é um senhor muito velho, bem menos sábio que os outros, origem modesta, mas de espírito firme, de fé simples e inalterável, de aspecto austero.
mas com um coração cheio de profunda sensibilidade. Ele não tinha aparecido ainda, né? É outro homem, não é? Ó. Não, e aí o quarto amigo era um pequeno monge muito idoso e simples, de origem camponesa e pobre, o irmão Anfim. Verdade, confundi aqui. São esses 4. Que são inclusive os 4 que ficam sentados, porque tem mais algumas pessoas nessa última conversa aí, que a gente acha que vai ser a última, né? Que ficam em pé porque é pequenininho lá o espaço deles. Sim, eu achei interessante que assim, o padre, o mestre Zósimo, tá cansado, porque ele já é bem idoso, e aí na narração fala, aí ele parou, se deitou um pouco, e as pessoas ficaram lá em silêncio. Quando ele tava melhor, ele levantava, sentava, e as pessoas prestavam atenção, né? Mas pelo jeito já era meio comum isso, né? Algumas vezes isso já apareceu no livro dessa forma. Ai, gente, que coisa chata isso. É mosteiro, Carol. Pessoas... Você nunca assistiu Noviça Rebelde? Pensando... Ela é toda espivetada e tal, e as freiras lá, caminhando devagar, falando baixo. Isso me fez lembrar, eu gosto muito da história da família real britânica, né? Na verdade, eu tinha uma colega de trabalho, e ela era fascinada por eles, então ela me mostrava, eu acabei aprendendo muita coisa e depois passei a curtir. Uhum. Acho que isso o pessoal sabe, a Rainha Elizabeth, a principal monarca, né? Quando ela se senta, as pessoas podem se sentar. Quando ela se levanta, as pessoas têm que se levantar. Então, se ela tá comendo, acabou meu apetite, tchau pra vocês, as pessoas têm que parar de comer, sabe? E aí eu lembrei disso. Eu falei, nossa, meu, isso que é, né? Essa é a importância da sua vida, né? Você sabe que vai ser importante quando isso acontecer com você, né? Então, as pessoas ficam lá, e será que ela fica esperando, meu netinho de 15 anos tem que terminar de jantar pra eu poder me levantar? Ou dane-se, eu sou a rainha e tchau, sabe? Vai comer o resto na cozinha depois. Não sei. Aí, quando você conhecer ela, você pergunta. Quem sabe, né? Ela Os já netos do Benjamin, anos, né? Sei lá. Pois é. Bom, voltamos aqui. Antes da gente entrar nessa conversa... Conversa não, né? Na narrativa aí da história do Zósimo, tem uma parte bem interessante, porque ele, mestre, fica muito feliz que ele percebe que o Aliotia voltou, mas a primeira pergunta que ele faz é: visitou sua família? Visitou seu irmão? Uhum. Eu visitei um deles, né? Ele fala, não, eu tô falando do mais velho, aquele pra qual eu me prostrei quando vim aqui. Que eu já tinha até esquecido desse detalhe aí já. Exato. Eu também fiquei pensando nisso. Eu falei, esse Dimitri, a gente pensa que não, mas o cara, ele ainda vai ter uma importância muito grande nessa história, eu tenho certeza. Mas o mestre, ele teve um sexto sentido, né? Porque ele fala, apresse-se a encontrá-lo, volte lá amanhã, apresse-se. Deixe tudo e não demore. É possível que você ainda tenha tempo de evitar uma desgraça. Olha só. Eu não colocaria aqui como uma profecia, até porque ele mesmo explica, né? Ele fala, ó, aquele dia eu olhei nos olhos dele e eu percebi uma coisa que eu já vi em outras pessoas. Então não é meio que uma profecia, é um sexto sentido mesmo, né? É experiência de vida, né? Você às vezes já sabe como uma pessoa vai agir só porque você já viu isso em outros cenários. E o Aliotia, ele fica assim, né? Como assim, né? Eu acho que ele fica até enciumado, sabia? Porque ele sempre teve a atenção do mestre pra ele. E como assim agora ele quer saber? Eu acho que talvez, ele só tá... Que raios. E aí o mestre, ele coloca João 12:24, né? Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. E aí ele fala, lembre-se dessas palavras, continuou o mestre. E você, Aliotia, saiba que muitas vezes na vida abençoei-o em pensamento por causa de sua face. Disse o mestre sorrindo novamente. Eis o que penso sobre você. Essa parte eu achei bem importante. Deixará esses muros e viverá no mundo como um monge. Aí eu fiquei, assim, como um monge, né? Mas enfim. Você terá muitos inimigos, mas até mesmo seus inimigos vão amá-lo. A vida lhe trará muitas desgraças, mas na adversidade você vai encontrar a felicidade. Vai abençoar a vida e levar outros a abençoá-la, o que é o principal. É muito Jacó juntando os filhos, né? Pra passar a bênção e contar o futuro de cada um, né? E eu não sei se eu gostaria de ouvir isso sobre minha vida. Olha, eu vou ter uma vida desgraçada, eu vou ter muitos inimigos e depois de tudo isso eu vou encontrar felicidade. Enfim. É o que é. Como diz o nosso amigo Mark, é o que é. E aí o padre Zósimo começa, né? O monge, né? O mestre começa. Agora eu vou contar a minha vida para vocês.
E aí eu fiquei pensando, será que ninguém sabe da origem dele? Será que essa é a primeira vez? Não que isso seja importante. E aí ele começa a falar, né, sobre quem foi ele, quem foi a família dele, né? E aí sim, essa narração é um texto... É interessante que o autor do livro é o Dostoiévski, né? Mas o narrador do Sim. livro, ele para explicar, olha, agora são as anotações do Aliotia, com certeza ele juntou várias partes, vários relatos que o mestre já tinha feito, com certeza teve, dentro dessa história que o mestre contou, teve conversas de outras pessoas, foi uma interlocução ali, né? Mas a gente vai focar só nas palavras do mestre, mas ele sai aqui das tamancas, o narrador, pra explicar, quebra a quarta parede, né, pra conversar com a gente, antes de entrar. Mas antes de entrar no capítulo 2, Carol, eu marquei um finalzinho assim do 1, que eu falei, nossa, o que será que vai acontecer aqui, ó? Falando ainda do mestre, né? Mas foi o seu último impulso que o manteve extraordinariamente animado por pouco tempo, pois ele desapareceu de repente. Contudo, falaremos disso mais tarde. E aí eu falei, esse desapareceu é o impulso ou é o mestre? No sentido de que, sei lá, ele foi arrebatado. Tcharam! Não tinha pego isso. Não sei se no original ou em outra tradução deixa essa ambiguidade aí. Mas a minha primeira leitura foi justamente, o mestre desapareceu de repente, sabe? O que não seria a primeira vez na história, né? Né? Ou talvez na Rússia. Capítulo 2. Capítulo 2. E olha que pequeno título, hein? Fragmentos da vida do mestre Zósimo que repousa na paz do Senhor, segundo as suas próprias palavras, anotados por Alexei Fyodorovich Karamazov. Pequenininho, hein? Dados biográficos de subtítulo ainda. Não, e ainda dividiu por subseções, né? O jovem irmão do mestre Zósimo. É o primeiro capítulo que faz isso, né? Inclusive a gente parou no meio do capítulo 2 aqui. A gente vai até o ponto C hoje só, né? E aí a gente conhece aqui, pelo menos, a origem da família do mestre Zósimo. Ele era de uma família abastada, né? No norte de uma província. Seus pais tiveram 2 meninos, o mestre Zósimo, e um filho mais velho chamado Markel, né? O Markel, não sei a pronúncia. Que era mais velho, alguns anos... Inclusive o Zósimo é Zinov, né? O nome dele. Isso. A gente fica sabendo que o pai deles morre quando o mestre é bem novinho, ele tinha 2 anos, né? Quando o pai dele morreu. E o irmão dele era aquela alma desgarrada, né? Que não queria saber de nada, não acreditava em Deus, mas respeitava muito a mãe dele, né? A gente também descobre que eles tinham alguns escravos em casa, mas que eram sempre todos muito bem tratados. O irmão, ele, pelo que eu entendi, ele meio que começou a se transformar nessa pessoa depois que ele começou a ter contato com pessoas liberais. O que, teologicamente falando, a gente entende bem o que acontece quando algum conhecido começa a ir para esses lados e realmente... Nossa, enfim. Ele teve principalmente a influência de um exilado, né? Que o transformou num cara da noite, meio que assim. E, na verdade, ele só mudou quando esse exilado, que não fala o nome, volta para Petersburgo, né? Foi bem isso que o Tan falou sobre Agostinho, né? Que a mãe deles tenta ficar falando pro filho mais velho, olha, vai pra igreja, se confessa, e não sei o que, você precisa buscar Deus. E ele, não tô nem aí, sabe? Ele tinha até, né, afirmado, né? Deus mesmo não existe e tal. A questão é que do nada, assim, no meio de uma quaresma, ele fica doente. Aí vão muito atrás de um médico, né? É uma tal de tuberculose galopante. E o médico fala que o Markel não vai passar da primavera. E aí sim a mãe fica em desespero, né? Porque pensa, é o contexto católico aqui, aquele negócio de... Sim. Ele vai morrer longe de Deus, vai para o inferno e tal, e ele precisa se reconciliar com Deus. O católico tem aquela questão de perda de salvação e tal. E assim, interessante que o próprio menino, ele deve ter aqui, acho que falou a idade, né? Ele tem entre 15 e 19 anos, uma coisa assim. Ele não fica, eu vou morrer, minha vida é uma droga, que saco. Pelo contrário, né? Ele muda totalmente o comportamento dele, as ações dele. Ele começa a consolar a própria mãe, falando, não, mãe, a vida é radiante. Exato. Ele muda, assim, da água pro vinho, como você falou. Ele se torna uma pessoa quase beata aí. Não no sentido de ficar indo à igreja, mas ele pede pra mãe, olha,
Na manhã de terça-feira, meu irmão foi à igreja, ele fala, preparando-se para a comunhão. Faço isso pela senhora, mamãe, para agradá-la e tranquilizá-la. E aí começa a narração, essa mudança brusca assim na vida dele. Ele consola muito a mãe dele, ele começa a consolar as pessoas. E ele mostra pela primeira vez que eu digo, é a primeira vez que acho que aparece na vida do mestre Zósimo, que inclusive ele já falou isso no livro, aquela ideia de que os pecados de todos também são responsabilidade minha. Lembra que a gente brigou com essa teologia aí, acho que naquele capítulo que foi super denso teologicamente? Sim. É interessante, né? A gente não pode esquecer que o Dostoiévski era um cristão, né? E com certeza essa teologia tá permeando aí todo o livro, né? Na 319 ele fala, e eu lhe direi ainda mais, mãe, cada um de nós é culpado de tudo em relação a todos, e eu mais do que todos os outros. Eu falei, cara, é exatamente o que o Zósimo prega, né? Exatamente. E ele muda também a conduta diante dos escravos, porque era uma realidade lá. A família dele tinha uns 2 ou 3 escravos. E aí eles, enfim, estão lá ajudando ele, provavelmente no que é o fim da vida do menino e tal. Meus bons, ele dizia, meus queridos amigos, por que vocês gostam de mim? Por que vocês amam alguém como eu? Como pude ignorá-los antes, sem valorizá-los? Ele fala, meus queridos, por que vocês me servem? Acaso sou digno de ser servido? Se Deus tivesse piedade de mim e me deixasse viver, eu mesmo os serviria, pois todos devem servir uns aos outros. É muito o discurso de Cristo assim, e muito perto de alguém que acabou de falar, Deus mesmo não existe. Então, e aí eu fiquei pensando, será que essa mudança de comportamento aconteceu só por causa da doença dele? Se aquele exilado que foi para Petersburgo, que não fala o nome, que foi quem ensinou esse menino a ser libertino, não tivesse ido embora, será que teria havido essa mudança? Óbvio que se a gente for olhar isso até na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente toma certas decisões e mudanças devido a situações que acontecem, né? E a gente fica pensando, será que se isso não tivesse acontecido, eu teria ido por esse caminho? Mas assim, acontece, e aí eu acho interessante que o mestre, ele começa a dizer que ainda muito menino ele foi até o quarto do irmão, porque ele gostava de ver a cena, né? O quarto do irmão dava para as janelas do jardim, e um dia ele vai até lá, e aí o irmão dele fala, olha, vá brincar lá fora, como um dia eu já brinquei, vai viver sua vida. Eu achei muito bonito, né? Porque é aquilo, né? O cuidado do irmão mais velho com o mais novo. Eu tenho uma irmã que é 12 anos mais nova do que eu, e é muito bonitinho, sabe? Ela tá no início da vida dela, e às vezes eu aconselho ela dentro da minha pouca experiência de vida, e é muito legal você ver uma pessoa vivendo aquilo que você já viveu, né? Você vai ver quando o Benjamin for um pouquinho mais velho. O Lucas, no momento que a gente tá gravando isso daqui, o Lucas tá perto de completar 11 anos, né? E assim, eu me lembro claramente de tudo que eu passei na escola, na época dele. Eu sei o que vai vir pela frente, eu sei o que passa na cabeça dele, pelo menos de maneira geral, né? E é muito legal, porque é como se eu vivesse de novo essa época, só que na vida dele, sabe? E eu fico tentando, assim, ao mesmo tempo deixar uma coleira solta aí, para que ele construa a vida dele, ele tem as experiências dele, ao mesmo tempo a gente como pai fica meio que cercando, não faz isso, mas falando, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, ó. Coisas bobas, assim, sabe? Coisas bem cotidianas para ele, assim, e é muito gostoso de viver isso. Então se você é pai ou mãe, aí tem a chance, não desperdiça. É, exatamente. Mas isso que você falou, eu achei que foi muito forte essa fala dele. Sim. Pro Zósimo, e eu acho que você usou palavras diferentes, eu vou usar as palavras do livro, porque eu tenho a impressão de que isso vai ser muito importante de uma maneira muito mais ampla. Ele fala, vendo-me, Markel fez sinal para que me aproximasse e fui até ele. Isso lá no quarto dele, né? O irmão colocou suas mãos em meus ombros, olhando-me ternamente, não disse nada. Só me olhou assim por 1 minuto. E aí ele disse, chega, disse Markel. Agora vai, brinca, vive em meu lugar. É esse vive em meu lugar que é. Porque pode ser só uma coisa muito natural, como você falou, de vai lá, mas eu acho que foi muito mais profundo aqui. E aí o menino não entendeu, né, a profundidade. Ele fala, eu saí, fui brincar e por toda a minha vida, muitas vezes lembrei com lágrimas nos olhos que ele me ordenara viver em seu lugar. E eu acho que é exatamente isso que o Zósimo fez, porque ele se apropria do discurso, do jeito de enxergar o mundo do irmão, pelo menos no fim da vida, e é o que faz ele se tornar quem ele se tornou. Certo. Aliás, um pouquinho antes dessa conversa aqui, que eu acho que é a chave desse capítulo,
Tem uma conversa do Markel aqui que eu achei um jeito maravilhoso de enxergar a vida. Maravilhoso, que a gente consegue aplicar para nossa vida muito facilmente. Ele tá conversando com o médico aqui, perguntando quanto tempo ele tem ainda e tal. E aí ele fala: então, doutor, ainda me resta um dia na face da terra? Não só um dia. Você ainda vai viver muitos anos. Respondia o doutor. Você vai viver meses e anos. E aí sim a lição. Para que anos? Para que meses? Exclamava Markel. Para que contar os dias? Basta um só dia para o homem conhecer toda a felicidade. Meus queridos amigos, por que brigamos? Por que nos orgulhamos uns contra os outros? Por que não esquecemos as ofensas? Vamos simplesmente ao jardim passear, brincar e nos divertir. Amemo-nos, cumprimentemo-nos, abracemo-nos, abracemos a vida. E aí a resposta do médico é maravilhosa, né? Ele fala: seu filho não foi feito para esse mundo. É. É isso aí, então. A gente pode pegar um pouquinho disso e aplicar no nosso dia a dia. Aham. É maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Eu quase vi as lágrimas quando eu tava lendo essa parte. E é muito legal, porque isso foi uma coisa que eu não peguei, que eu li o fim da vida do irmão do mestre, mas é realmente muito bonito. Uhum. A gente vê que o menino morre, né, depois da Páscoa, alguns dias depois da Páscoa. O próprio mestre fala, né? Eu era jovem, uma criança ainda, mas tudo permaneceu para sempre gravado em meu coração. As emoções se acumularam bem no fundo de mim. Em seu devido tempo, tudo deveria retornar à minha memória, erguer-se novamente e manifestar a sua presença. Foi o que aconteceu. E assim acaba esse pedaço, né? E já emenda logo com A parte B aqui que vai mostrar como a Bíblia chegou então na vida do mestre Zósimo. E assim, a gente já tinha visto que ele já era órfão de pai, agora ficou órfão do irmão mais velho, né? E ficou apenas a mãe e ele. E ele tinha acho que 9 anos na época, né? E todo mundo falava pra mãe dele: olha, acho melhor você mandar seu filho pra Petersburgo, pra ele poder ter uma educação. Lembrando que a família dele tinha posses, né? Eles não eram ricos, mas eles eram tranquilos, né? E aí a gente vê aqui que, como uma boa mãe, ela relutou por algum tempo, né? Afinal, só tinha ele. Mas ela sabia que era o melhor pra ele, e assim ela mandou ele pra escola de cadetes, né? É. E achei muito triste, porque ao deixá-lo lá, foi a última vez que ele a viu. Porque ele ia ficar no internato, né? Então, ela me deixou pra Petersburgo e segui os conselhos que lhe tinham dado. Nunca mais a vi. Olha que triste. Que triste. Depois de 3 anos em meio à tristeza e à ansiedade, ela morreu. Ela deixou o filho dela. Olha, pensa você como mãe, Carol. Você acabou de perder um dos filhos, morto. Primeiro você perde o marido, né? Perde o marido, perde o filho mais velho, doente, assim, super fulminante, assim, poucos meses já era. E aí você manda o seu outro filho. É óbvio que ela ia ficar triste e ansiosa aí, né? Ah, nossa, Mas com eu certeza. achei bem bonito a sequência desse trecho aqui, onde ele fala das lembranças da infância dele, né? Só guardei maravilhosas lembranças da casa paterna. Para o homem, essas são as lembranças mais preciosas de todas. Se o amor e a harmonia reinarem um pouco em sua família. Até mesmo da pior família é possível guardar preciosas lembranças se a alma não for incapaz de buscar o que é precioso. E aí ele vai começar a trazer a ideia para a Bíblia, né? Que ele lembra-se da Bíblia aqui, das histórias principais. Antes dele ser alfabetizado, ele tinha um livro, né? Que era 104 histórias sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Uhum. Ele aprendeu a ler com esse livro enfim, aí começa aqui a narrativa, ele vai crescendo. Ele fala muito sobre Jó. E Tiago! Vai. O que foi, Carol? Quando a gente lê a Bíblia, e a gente tem tido várias experiências com isso, a gente lê a Bíblia como uma narração e a gente às vezes esquece que aconteceu de verdade certas histórias, né? As parábolas são histórias que Cristo contou, né, com moral, mas a história de Jó, gente, para pra pensar, Jó, ele era rico, ele tinha seus filhos eram já grandes, né, e eram alegres e festejavam, e ele perdeu tudo. Tá? A gente conhece a história de Jó, enfim. Aqui fala uma parte que me fez pensar muito. Jó teve outros filhos, mas eles não substituíram a perda dos primeiros filhos. E caramba, é o que eu falo, na minha inocência, na escola bíblica dominical, quando a gente é pequenininho lá na igreja, eu sempre vi os filhos
as mais belas moças, né, que ele teve depois, entre aspas, como substitutos dos primeiros. Você nunca teve essa epifania que você teve aí? Nunca. E aí eu li isso aqui e eu falei, cara... Aqui em casa é ler a história de Jó, quando fala que Jó reconquistou tudo, teve filhos de novo. É sempre, a Renata fala, mas não substitui os primeiros. Ela sempre se pega nesse ponto. E é exatamente isso que você está falando agora. Exatamente, porque eu tenho um filho e ele é o amor da minha vida, né? Saiu de mim, literalmente. Uhum. Quero muito ter outro filho e tal. Mas ele é o meu primeiro amor maternal, né? E dá até vontade de chorar, porque, olha, foi assim, isso aqui pra mim foi de chorar, Mas o entendeu? Dostoiévski, ele dá a chave pra resposta disso, né? Você pegou isso ou não? Não sei. Na página 323. Quantos mistérios resolvidos e desvendados. Deus reergue Jó, devolve-lhe a riqueza, anos se passam, ele tem outros filhos, ama-os, Senhor. Como depois de perder todos os seus filhos, ele poderia amar os seus novos filhos? A lembrança dos primeiros filhos permite-lhe ser perfeitamente feliz, como outrora, por mais queridos que lhe sejam os novos filhos, que é a grande pergunta, né? É o que você fala, cara, não dá para substituir um ser humano. E o Dostoiévski responde, certamente, a dor antiga se transforma misteriosa e gradativamente em doce alegria. A impetuosidade juvenil é sucedida pela serenidade da velhice. Ao nascer do sol eu abençoo cada dia, meu coração canta um hino como antigamente, mas prefiro o pôr do sol. E aqui acho que é uma analogia à vida, né? Ao início da vida e ao fim da vida. Os raios oblíquos do crepúsculo me convidam a evocar as tenras e ternas lembranças, as queridas imagens de minha longa vida bem-aventurada e, acima de tudo, a verdade divina que acalma, reconcilia, perdoa. E a resposta que eu tiro daqui é, olha, só a sua experiência de vida vai conseguir lidar com esse assunto a ponto de você entender que é sim possível de alguma forma. Então, enquanto a gente é novo, enquanto a gente tem filhos pequenos, os nossos primeiros, a gente vai se encafifar com essa pergunta porque ela é legítima, ela é natural. Sim, e aí, sim. conforme a sabedoria dos anos vai chegando à nossa idade, a gente vai maturando e vai entendendo até um pouco mais do que se passou aí na cabeça de Deus, o que se passa na cabeça de Deus. E o autor ousa dizer aqui que, olha, não é que substitui, é que é possível sim você se sentir muito abençoado, mesmo tendo perdido os primeiros e ganhado os segundos. Eu espero chegar lá um dia, vamos ver. Amém, amém. E a gente vê que o mestre, ele sempre teve a Bíblia, né, como uma diretriz. É interessante, porque a gente vai acompanhando aqui que ele fica mais velho, né, ainda adolescente, e ele não lê a Bíblia, mas ele tá sempre com ela. Não sei se ele tem isso como um amuleto, como um escudo, mas ele tá sempre ali com a Bíblia, né. E aí ele conta várias histórias, né, ele traz até José, né, como governador do Egito. Enfim, como eu falei, são todas histórias que aconteceram de verdade. Ele tá dentro do assunto do título, né? Que é explicar como a Bíblia chegou até ele, né? Ele conta aí desse livro de histórias e aí ele começa a ficar em torno, o capítulo todo em torno de histórias bíblicas. E ele meio que, a narrativa meio que volta pra conversa que ele tá tendo lá no quarto com aquelas pessoas ali do mosteiro dele lá. E aí tem um trecho que eu achei muito legal. Ele ensina as pessoas a pregar. Ai, que demais esse texto, Carol. Que demais isso. Ele tá falando que, olha, vocês ficam reclamando que vocês não têm dinheiro e por causa disso vocês têm que ir atrás de dinheiro e aí que não sobra tempo para fazer as suas mensagens e tudo mais, mas vocês estão complicando demais uma coisa que não é para ser complicada. Olha só. Depois que ele reclama aí das baixas rendas e eu não tenho tempo para explicar as escrituras para o povo por falta de recursos, e aí ele começa a pôr até os concorrentes aí, os luteranos, como alguém que pode, com riquezas, que pode acabar tomando o nosso lugar e tal. Ele fala, suponhamos que o sacerdote tenha razão, que ele seja esmagado por seu trabalho e por seu ministério. Mesmo assim, ele sempre encontrará ao menos 1 hora na semana para lembrar-se de Deus. E acredito que ele está pensando aqui numa devocional mesmo. Aliás, ele não se encontra sempre ocupado durante todo o ano. Que ele reúna em sua casa, 1 vez por semana, ao entardecer, as crianças para começar. Os pais saberão disso e virão a seguir. Para tanto, não é preciso construir novos edifícios,
Basta recebê-los em casa. Em 1 hora, os fiéis não vão destruir a casa. Abra este livro às pessoas e leia, sem palavras eruditas, sem ostentação nem arrogância, mas com simplicidade e fervor, com alegria de ler, de ser ouvido e compreendido pelas pessoas, amando as palavras. Só parando de vez em quando para explicar uma palavra complicada às pessoas do povo. Não tema nada. Elas vão compreender tudo. Um coração ortodoxo compreende tudo. E aí ele vai seguindo nessa linha de que, olha, você não precisa de nada mais do que simplesmente ler a Bíblia para o povo. E é isso que falta. As pessoas hoje em dia na internet lotam e lotam de conteúdos onde as pessoas ficam discutindo se é desse jeito, é daquele jeito. Óbvio que tem valor essas coisas. Mas sim, claro. Quantos e quantos jovens a gente não vê por aí que não sabem nada, nunca leram a Bíblia na vida e estão aí tentando discutir eleição, discutir salvação, discutir temas profundos da teologia sem ter as bases. E assim, se é para ter que seja a base, é ela que vai transformar a sua vida. Aí ele conclui lá embaixo, se o sacerdote agir dessa forma, ele vai ver a sua emoção ser compartilhada por todos os seus ouvintes. Basta lançar uma semente pequena e ínfima à alma do simples. A semente não morrerá, permanecerá eternamente, entre as trevas e os pecados terríveis, como um ponto luminoso e uma sublime lembrança. Chega de longos comentários, homilias. O homem do povo compreenderá tudo, simplesmente. E aí ele vai seguindo. Carol, isso pra mim foi um bálsamo pra minha alma, assim, sabe? Muito bom, muito bom. E a gente termina essa parte, né, falando da importância da Bíblia. E realmente, gente, a Bíblia ela é um livro maravilhoso. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer esse livro profundamente, comece. Que você não vai se arrepender. E conhecer profundamente não é ficar entrando nas discussões teológicas, não. É só ler. Não. Ler com Exato. atenção. 1 horinha por semana acho que vai fazer uma diferença monstruosa na sua vida. Exatamente. Bom, terminamos então esse pedaço, né? O B. E entramos no C, que pra mim foi maravilhoso. Aí sim é o tal do Agostinho e a Madre Teresa, né? Sim. Que é Lembranças da Adolescência e Juventude do Mestre Zósimo, vivendo ainda em sociedade. O duelo. Que legal. A gente viu que a mãe dele colocou ele numa escola de cadetes, né? E aí ele cresceu ali, né? Foi educado e tal. E acabou se tornando né? Fazendo se tornando ali parte. Um produto do meio, né? Que coisa, né? Um produto do meio, olha que interessante, isso mesmo. É o cristãozinho lá, jovem, que passa no vestibular e vai fazer área de humanas na USP e se desvirtua totalmente. Né? É isso. Ai. E aí ele fala que nesse momento que ele até fala que ele quase nunca lia a Bíblia, mas andava sempre com ela. Ele vivia ali naquela sociedade, né? E ele acabou tendo uma vida aí, né, desregrada e tal. Eu só não entendi se ele chegou a fazer parte do exército ou se era só ali da escola. Não, foi, porque né? depois eles falam até que ele vai reformar, né? É verdade, isso mesmo. E aí ele se apaixona por uma bela moça. Malmeno, né? Malmeno. Ele acha que ele se apaixonou. Isso. E ele é muito bem recebido pelos pais dela. Ele nunca chegou a se declarar pra ela, né? Ele ainda fala que às vezes ele tomava coragem, mas aí ele desistia. E aí eu lembrei do Jovem Werther. Aquele livro de Goethe. Que é legal, Carol. Você não gostou, mas é legal. Porque a menina meio que alimentava, né, as esperanças dele, mas no final, ali na hora do vamos ver, não aconteceu nada. E aí ele descobre que ela casou depois de um tempo. Ele teve que fazer uma viagem, ficou um tempo fora. E quando ele volta... 2 meses depois, né? Ao voltar 2 meses depois, soube que a jovem tinha se casado com um rico fazendeiro da região. E mais, ele descobre que ela já estava noiva. Exatamente como no caso do Werther. No caso do Werther, pelo menos ele já sabia que ela estava noiva, né? No outro, a safada nem contou, deixou ele lá, todo iludidão. E dá pra ver que ele fica assim, meio, né? Meio não, ele fica vermelho de ira. Lembrei-me de ter lhe feito declarações de amor, ou quase. E como ela não me refreara, nem me prevenira, concluí que havia zombado de mim. E tinha mesmo, né? Você que é mulher aí, pode sim. confirmar. Não, tem mulher que é cachorra, né? Pelo amor de Deus, sabe que tá comprometida, que tem gente interessada e não dá um basta na situação.
No começo, lá quando ele fala que tá apaixonado, que eu falei até mais ou menos, diz aqui, ó: pareceu-me que essa jovem tinha alguma inclinação por mim. Essa ideia incendiou meu coração. A seguir compreendi que provavelmente não a amava com tanta paixão, mas seu caráter elevado me inspirava respeito, o que era inevitável. O que eu leio aqui é: ele mesmo não tinha se apaixonado, ele ficou empolgado com a ideia de que ela gostava dele e ele só retribuiu, entendeu? E você não... Não, eu acho que isso é bem legítimo, acontece. Mas dado que ela já tava noiva, nossa, mais safada ainda. Né? Não, mas isso não te faz lembrar o próprio Alyosha e a Lisa? Será? É, porque ele fala: um dia vou te amar. Serei capaz de te amar e de te fazer feliz. Mas Pode hoje eu não ser, penso não tinha nisso. feito esse link não, mas de fato. Então. Eu estou empolgado que alguém me ama. Isso, E aí tá bom, exato. vou retribuir. E aí, o que acontece? Ele ficou esperando uma oportunidade para poder ofender o marido dela, né? Que, entre aspas, era o rival. Coitado, que não tinha nada a ver, né? É, mais ou menos, né? Porque depois ele descobre que o cara também tinha um pouco de ciúmes porque dele, a mulher né? ficava se engraçando com o cara, né? Safada, safada. E aí, o que ele faz? Ele fala: então vamos duelar por ela. E é interessante que ele é do exército. O duelo, ele fala explicitamente aqui que ele é proibido, né, pela legislação, mas ainda assim era algo comum de se acontecer. E aí ele fala: não, beleza, vamos duelar, e o outro só tem que aceitar ou ser desonrado, né? Então, vamos Isso lá, aí. duelo. E aí ele ainda fala: ó, o duelo ficou marcado pro fim de junho, às 7 horas da manhã, e eu ia ter que matar o cara, né? Fazer o quê? E a gente percebe que um dia antes do duelo, ele acabou se descontrolando muito e bateu num subordinado dele, né? Uhum. E quando ele acorda pra ir pro duelo, ele tá com um sentimento muito estranho. E ele não consegue entender que sentimento é esse. Se é por causa do duelo, se é por causa da menina. E ele fala: não, eu tô com esse sentimento estranho por causa do meu subordinado. Que eu meti umas porradas nele. O que tá acontecendo? Pensei, sinto na alma um sabor de vergonha e dor. Não é porque vou derramar sangue? Não, não é. É medo da morte? Medo de ser morto? Não, não é, longe disso. De repente adivinhei. Eram os golpes dados em Afanassi à noite, que é o subalterno dele lá. E é interessante, né, que ele vai lá pedir perdão pro Afanassi, né? Então, na verdade, ele meio que desiste do duelo, né? E aí o cara vai chamar ele, e aqui fala que ele deitou na cama e chorou, né? Chorou. Ele age como o irmão dele agia, né? Ai, não tenho que ser servido, eu tenho que servir, que não sei o quê, papapi, papapá. Enfim, ele se desculpa lá com o subalterno dele e vai pro duelo. Eu fiquei meio confuso aqui, viu, Carol? Porque, ó, um amigo dele chama ele pra eles irem lá no duelo, ele sai, ele fala: espera um momento, eu lhe disse. Já volto, esqueci minha carteira e voltei pra casa, corri ao quartinho de Afanassi. Afanassi, eu disse, ontem eu bati 2 vezes em teu rosto, perdoa-me. Ele estremeceu, como se tivesse medo, olhou pra mim e vi que não disseram o suficiente. Porque, assim, acho que era uma coisa tão surreal, alguém acima vir pedir perdão, assim, sabe, que ele não soube nem como reagir. Ele estremeceu, como tivesse de medo, olhou pra mim e eu vi que não disseram o suficiente, do jeito que estava com farda e dragonas, caí a seus pés com a testa no chão. Perdoa-me, eu disse. Ele ficou muito confuso. Vossa Excelência, meu bom senhor, como pode? Eu não mereço. E de repente, como eu mesmo há pouco, ele começou a chorar. Enterrou o rosto nas mãos, foi para a janela, sacudido pelo choro. Corri a meu colega, subi no carro. Vamos, gritei, você está vendo o vencedor. Eis o vencedor diante de você. Para mim, aqui a primeira leitura foi... Será que ele se arrependeu do pedido de perdão dele? Ele viu que o cara nem sabia como receber um perdão e não sou digno de ser perdoado, e aí a arrogância voltou ao coração dele? Ou esse eu sou um vencedor, ele já tinha na cabeça dele o plano que ele ia seguir para que, pelo menos aos olhos de Deus ou de alguma das pessoas, depois de tudo, as pessoas iam entender que o vencedor não seria quem matasse o outro, entendeu? Eu interpretei dessa forma, que ele já tinha decidido que ele não queria participar do duelo, mas por causa da honra ele teria que ir pra lá. E ainda fala que eles ficaram a 12 passos de distância. E se você assistiu aquele musical Hamilton... Eu não assisti. Tem um duelo lá numa parte e explica como funcionam os duelos. Explica pra nós aí, Carol, que eu não sei direito. Eu só sei que eles ficam longe, se viram e já pronto. Isso. Cada um tem uma arma, essa arma tem que estar carregada. Então eles dão uma quantidade de passos. Aqui, nesse caso, são 12 passos. Eles se viram e
Não sei se o russo é um pouco diferente, porque eu li aqui que atirou primeiro um para depois atirar o outro. E no do Hamilton, você tem a chance de ou atirar para cima, que aí você tá se rendendo, ou atirar para matar. Mas você tem que atirar para matar, se você atira na pessoa. E foi bem parecido, eles ficaram a 12 passos aqui. Só que o que eu achei estranho é que o rival dele, né, atira primeiro e ele fala, eu nem me mexi. E o tiro passou na minha bochecha e na minha orelha. Então, assim, ele quase morreu mesmo. Uhum. Deu uma raspada, né, nele. É, e na hora que ele foi atirar, ele atira pra cima, né? Então ele meio que ficou em cima Ele da... atira? Não, ele joga a arma fora. Deus seja louvado, eu disse, você não matou um homem. Virei e joguei a minha arma ao ar para a floresta. Esse é o Eis lugar. o seu lugar da arma, né? Então disse a meu adversário, Senhor, eu, um jovem estúpido, peço perdão por ofendê-lo e obrigá-lo a atirar em mim. Você vale 10 vezes mais que eu. Você é superior a mim. Transmita essas palavras à pessoa que mais respeita no mundo. Mal falei, os três gritaram. E aí a história chega de brincadeira e tal. Mas aí ele mostra que, cara, o que ele quis deixar bem claro é que ele não ficou com medo do duelo, porque seria... Sim. Desqualificaria o discurso dele se ele viesse pedir perdão antes do outro atirar. Porque falar, você é um covarde, aí como covarde eu não vou nem ouvir o seu discurso. Isso mesmo. E a gente percebe aqui que ele tá super tranquilo com essa decisão de não ter matado o cara. Mas a testemunha dele fala, pô, você desonrou a farda, isso não se faz, você devia ter matado ele. E aí, de novo, ele vem com aquele discurso do irmão dele, né? Não, ele era superior a mim, eu tenho que servi-lo, papapi, papapá. E a gente vê que, de repente, ele tem essa mudança, né? Uhum. De postura. Esse no desonrou a farda, ele fala, desonrou a farda deve ser reformado, que é meio que se aposentado, né? Uhum. E aí ele fala... Caros amigos e colegas, não se preocupem com a minha reforma, já a pedi de manhã. Assim que a aceitarem, irei para o convento, por isso me reformo. E aí todo mundo muda, né? Fala, você vai virar convento. É como se, beleza, você vai pro convento, agora você virou santo, né? E aí ele vira um grande herói aí do grupo. Isso. Não, e aí o pessoal começa a falar, lá vem o monge, que não sei o que, olha lá o soldado monge, né? O pessoal começa a meio que usar isso a favor. O que parece aqui é que eles ficavam... zoando com ele, mas com certo respeito, né? Aquela brincadeira... Eu acho que o zoeira se transformou de fato em respeito, em admiração. Uhum. As pessoas começaram a se juntar para ouvir esse personagem novo aí, né? Em saraus. Aí fala, né? Conversamos em saraus, na companhia de senhoras, as mulheres gostavam de me ouvir e obrigavam os homens a me ouvirem. Já até imaginei isso, né? E aí num desses saraus fala, como não amar alguém como você, disse a dona da casa rindo francamente. Em sua casa havia muita gente. Logo, vi se levantar no meio das senhoras a jovem que originara o duelo, com quem havia pouco tempo eu queria me casar. Eu não percebera sua presença no sarau. Ela se levantou, chegou-se a mim e ofereceu-me a mão. Permita-me declarar-lhe que sou a primeira a deixar de rir de você, disse ela. Ao contrário, eu lhe agradeço com lágrimas nos olhos e lhe exprimo a minha mais alta estima pela forma como você agiu. Seu marido também se aproximou, todo mundo se aproximou de mim, quase me beijavam. Senti muita alegria, mas entre todos notei particularmente um senhor de certa idade que também se aproximara de mim, mas a quem eu não fora apresentado, embora o conhecesse de nome. Nunca tínhamos trocado uma palavra. E acabou. Aí eu fiquei chateada. Aí deixa o ganchinho, né, pra você continuar, né? Se fechar a história, você não quer continuar, né, Carol? É verdade. Só assim um comentário... Durante esse negócio do vai duelar, não vai duelar, o Zósimo, ele pensou numa coisa que realmente é interessante. Ele falou, tá, eu mato o cara, e aí vou deixar uma viúva, ela vai ficar triste, ela possivelmente não vai querer casar comigo e vai viver uma vida infeliz. Vou ferrar a vida de um monte de gente aí por causa da minha honra aí. Então achei interessante, quero saber agora o que vai acontecer, a gente sabe o fim. Eu não gosto de prequels por causa disso. Eu não gosto de certos filmes que, vamos contar a origem de fulano. Porque se você assistiu um filme que você sabe o fim dele, eu acho muito sem graça, entendeu? Claro, porque não, Carol. Tem aquele filme Amnésia que você já sabe o final. O Amnésia é diferente. O Amnésia é diferente. Aliás, é um excelente filme. Né? Se você nunca ouviu falar nesse filme, eu acho que é do Paul Anderson. Ou Thomas Anderson, bem antigo, eu não. lembro que eu vi, tava na faculdade.
Mas é muito bom muito legal. Ah, vai ter a história da Viúva Negra. Cara, você já sabe o final dela. Pra que você vai contar o início? Você só sabe o final até agora, Carol. Ah, não. Você não acha que ela vai sobreviver aí? Claro que vai. Por exemplo, é diferente do Star Wars, que tem a trilogia original, depois tem os prequels, etc e tal. E os prequels são fracos, você tem que concordar comigo. O 3 é legal, cara, o 3 é legal. O desenho animado? Não, o 3. Nossa, tem um lá que o CGI não, o 2 é filme de menininha. Mas amor. Enfim, Então aqui a gente vai conhecer na próxima leitura quem é esse homem misterioso, né? E vamos ver qual a importância dele aí. E vai conhecer mesmo, né? Porque já é o ponto D aqui, né? Exatamente. E assim, tô gostando pra caramba, acho que mais uns 10 dias a gente chega na metade do livro. Uhul. Mas vai deixar saudade, Carol, vai deixar. Vai, é muito legal. Isso aqui é realmente um romance, uma novela, né? Então são vários núcleos. E eu gosto disso, porque quando você assiste uma novela, tem a história principal, né, tal, mas tem aqueles outros núcleos que às vezes são muito mais interessantes do que a trama principal. O exemplo hoje, né? Foi muito legal a leitura e não falou nada de nenhum Karamazov. Verdade. Falou só no início, né, que o Elliot ia sofrer muito, mas também ficou nisso, então é isso, pessoal. Tá, a próxima leitura a gente volta pro livro 6 ainda, capítulo 2D, começamos aí, até o capítulo 3. Então faça a sua leitura e volte pra continuar conversando com a gente aqui, tá bom? Isso aí. Beleza, então até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, pessoal, até a próxima.